Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c Darkos Podcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. O Intrigante Hotel Cecil, por Matheus Souza. Esse hotel de baixo custo, que se encontra em Los Angeles, foi inaugurado em 20 de dezembro de 1924. O hotel, originalmente, com 19 andares e 700 quartos, hoje se esforça para apagar a assombrosa imagem que infelizmente construiu nesses anos. Tendo um custo de construção de 1,5 milhões de dólares, que se fossem calculados hoje dariam quase 30 milhões, o hotel se apresentava extremamente luxuoso, com saguão de mármore, vitrais, palmeiras em vasos e estátuas de alabastro. Mas infelizmente, 5 anos depois da sua inauguração, os Estados Unidos afundou na Grande Depressão. Embora o hotel tenha se tornado um destino famoso na década de 40, nas décadas seguintes observamos um declínio inimaginável para o belíssimo hotel. Como a área era próxima do centro de Los Angeles, tornou-se comum a região ser habitada por transeuntes. Especula-se que 10 mil desabrigados viviam no raio de 6 quilômetros do hotel. Infelizmente, cada ano que se passava, mais e mais o hotel se afundava em tragédias, mortes, suicídios e estupros. O lugar se tornou um antro de maldade. O primeiro suicídio documentado foi do Sr. Percy Orman Cook, de 52 anos, que deu um tiro na própria cabeça enquanto estava dentro do seu quarto no hotel, logo após não conseguir se reconciliar com sua esposa e seu filho. Ele foi levado ainda com vida às pressas para o hospital, mas acabou falecendo na mesma noite. Não muito tempo depois, um outro hóspede chamado Double K. Norton também tirou sua própria vida utilizando cápsulas de veneno. Especulam-se que mais de 15 suicídios ocorreram no tempo de atividade do hotel, dando a fama e o apelido para o mesmo de o suicídio, rodeado de uma aura que quem viu e teve coragem de dormir em um de seus quartos afirma sentir uma tristeza gigantesca, como se aquele lugar atraísse e manipulasse para que seus hóspedes aos poucos ou instantaneamente preferissem realizar alguma maldade consigo mesmos ou a outras pessoas. Ainda nos primeiros anos ocorreu um dos casos mais sinistros. Em 1944, uma hóspede chamada Dorothy Jean Purcell deu à luz repentinamente, sem saber que estava grávida. Pensando tratar-se de um feto vindo do próprio demônio, como a mesma relatou, atirou o bebê no telhado do prédio vizinho. Posteriormente, foi julgada e a perícia constatou que Purcell sofria de transtorno psicológico. Em 1962, Pauline Otton, na época com 27 anos de idade, estava hospedada no Hotel Cecil junto ao marido, e após uma intensa briga com o companheiro, saiu correndo em direção à janela e pulou do prédio, estando no 9º andar. Quem não tinha nada a ver com isso era George Giannini, um idoso de 65 anos que caminhava em frente ao prédio. A queda de Pauline teve como alvo o tal pedestre, que faleceu junto com a suicida no impacto. Os corpos ficaram destroçados, e a polícia só conseguiu concluir que não era um suicídio duplo, pois os sapatos do idoso ainda estavam em seus pés, coisa que não ocorreu com Pauline pelo vento da queda. Também em 1964, uma operadora de telemarketing aposentada chamada Pigeon Gold Osgood, que era uma conhecida e querida residente de longa data do hotel, foi encontrada morta em seu quarto. Ela foi estuprada, esfaqueada, espancada em seu quarto revirado. Jax B. Olinger foi acusado do assassinato de Osgood, porque ele foi visto coberto de sangue vagando pelas ruas próximas ao hotel. Mas mais tarde foi inocentado como suspeito.
e o assassinato da pobre senhora infelizmente permanece sem solução até os dias de hoje. O hotel era frequentado por milhares de pessoas todos os anos. Entre eles, algumas que se destacam por serem figuras carimbadas de extrema maldade. Uma dessas figuras se chamava Richard Ramirez, ou como ficou conhecido, Night Stalker. Nascido em El Paso, no Texas, na década de 60, esse doente praticou dezenas de atos maléficos. Utilizava diversas armas como ferramentas, incluindo armas de fogo, facas, machados, chaves de roda, martelos, além de, claro, agressões com as próprias mãos. Sua persona ficou ainda mais conhecida por desenhar com o batom das vítimas imagens satânicas em seus corpos já mutilados e nas paredes do próprio hotel, onde emboscava cada uma delas. Ramirez nunca expressou qualquer remorso por seus crimes. Foi condenado em 89 por 13 assassinatos de 15 cometidos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressão sexual e 14 roubos. Infelizmente, para os justiceiros de plantão, esse sádico morreu de câncer em 2013 enquanto aguardava no corredor da morte. Quando Richard Ramirez foi preso, outro sanguinário tomou seu lugar no estabelecimento. Jack Unterweger, apreciador de Ramirez, se hospedou no hotel e, durante 3 ocasiões, contratou prostitutas para comparecer ao quarto. No entanto, Jack matou 3 delas, enforcando as vítimas com os próprios sutiãs. Mas dentre os diversos casos que assombram aquela habitação, o mais recente que temos e que ainda se desdobra como o mais estranho e misterioso é o da estudante Elisa Lam. Nascida em Vancouver, no Canadá, no dia 30 de abril de 1991, Elisa estudava na Universidade de British Columbia, até que em janeiro de 2013 resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos, com o objetivo de conhecer a costa oeste do país. Sua estada foi registrada justamente no maldito hotel. Diagnosticada com bipolaridade e depressão, Elisa convenceu seus pais de viajar sozinha, prometendo que avisaria todos os dias sobre seus próximos planos. Além de ligar para eles constantemente, a jovem também compartilhava detalhes da viagem em seu blog pessoal. De acordo com as anotações, passou 5 dias em San Diego e em seguida partiu para Los Angeles. Chegando lá, no dia 26 de janeiro, hospedou-se no Hotel Cecil, onde dividiu um quarto com outras 2 mulheres. Entretanto, depois de alguns dias, ambas reclamaram dos comportamentos estranhos de Elisa, que acabou sendo transferida para um quarto individual. No dia 31 de janeiro, que seria o dia em que Elisa sairia de Los Angeles para o próximo destino, a jovem não deu notícia aos seus pais e nem realizou o check-out do hotel. Alarmados pela falta de contato da filha, os pais logo acionaram o departamento de polícia local, que abriu uma investigação para encontrar Elisa pela cidade. Depois de alguns dias de investigação, a polícia se deparou com um vídeo perturbador nas câmeras do hotel. Nele era possível ver Elisa no elevador, pressionando todos os botões do painel e mantendo as portas abertas. Gesticulava como se estivesse conversando com alguém. Pulava e fazia outros movimentos que davam a entender que ela estava se escondendo. Apesar de seu comportamento estranho, não havia mais ninguém no local. O vídeo foi divulgado na internet com o objetivo de ajudar nas investigações. O vídeo logo tomou proporções gigantescas ao redor do mundo, ganhando milhões de visualizações em poucos dias. Afinal, a atitude de Elisa no elevador era considerada bem assustadora, e por isso muitas teorias surgiram. Diversos youtubers fizeram vídeos analisando cada movimento de Elisa e, junto com os espectadores, levantaram diversas especulações, como que o vídeo estava editado, que alguma atividade sobrenatural estava envolvida ou até que Elisa estava realmente fugindo de alguém. Apesar de tantas dúvidas que se surgiram a partir do vídeo, uma ainda pairava sobre todos que acompanhavam o caso. Onde estava Elisa? No dia 19 de fevereiro de 2013, dias após o desaparecimento da jovem, os hóspedes do Hotel Cecil começaram a reclamar da água, que estava com baixa pressão, além de um gosto estranho e um líquido escuro saindo da torneira. A equipe da manutenção então foi checar a caixa d'água, localizada no terraço do último andar. E ao abrir um dos tanques, se depararam com uma cena inimaginável. Lá estava o corpo de Elisa, nu, flutuando, sem vida, ao lado de suas roupas que também flutuavam. A partir dessa descoberta, uma série de novas questões surgiram. Afinal,
como Elisa foi parar dentro de uma caixa d'água. De acordo com a autópsia, a jovem não possuía ferimentos graves ou drogas desconhecidas em seu organismo, apenas sinais dos medicamentos prescritos para o seu transtorno bipolar. Após a morte da filha, David e Anna Lam entraram com um processo por negligência por parte do Hotel Cecil, afirmando que o local tinha dever de inspecionar e procurar perigos no estabelecimento. Entretanto, segundo declarações de especialistas e da equipe de manutenção do hotel, o caminho para Elisa chegar até a caixa d'água não era nem um pouco simples. Para isso, ela teria que sair pela janela, subir as escadas de incêndio sem que ninguém notasse, passar por uma porta com acesso direto ao terraço, que fica fechada e dispara um alarme toda vez que passam por ela, subir uma escada de 3 metros até o tanque e abrir uma tampa de mais de 10 quilos, entrar no tanque e em seguida conseguir fechar a tampa. Diante de tantos acontecimentos improváveis, a morte de Elisa foi definida como imprevisível e a ação julgada como improcedente. Ainda segundo os legistas, Lam pode ter mergulhado no tanque em um episódio psicótico e tirado a roupa para diminuir seu peso, ou como o efeito de uma hipotermia. O caso foi determinado, portanto, como morte por afogamento acidental, mas o veredito ainda deixa muitas pessoas insatisfeitas. A última morte registrada foi em 2015, com um cadáver sendo encontrado por funcionários locais após um suicídio dentro do quarto. Atualmente, o estabelecimento mudou de nome para Stenoman, para afastar a imagem macabra do estabelecimento, mas trabalha também para acabar com a possível maldição. Mas um questionamento ainda resta para os demais apreciadores do horror como nós. Por que o Hotel Cecil carrega tanto infortúnio e energia negativa? Por que tanta tragédia? São perguntas que nunca foram respondidas. E até o fim da fundação daquela maldita local, essa pergunta ficará em aberto. E aí, tem coragem de repousar uma noite nesse hotel? E desvendar os motivos que levaram tantas pessoas à ruína?